Eu gosto de partir de uma imagem simples. No começo da vida, o bebê não vive no mundo. O mundo é que vive ao redor dele. E esse mundo, na prática, tem um nome, um cheiro, um colo, uma voz, um som. A mãe. Winnicott foi um pediatra e psicanalista britânico do século XX, conhecido pelas suas teorias sobre o desenvolvimento infantil e a importância da relação entre a mãe e o bebê. Eu costumo dizer que a mãe, nos primeiros anos, é um escudo simbólico, um campo de proteção que filtra a realidade para que o sujeito não seja atropelado por ela antes de ter uma estrutura para suportar a realidade. Eu entendo a mãe nesse início como o ambiente, lugar, o terreno da experiência psíquica. Não é apenas quem dá o leite, no caso humano, quem troca a fralda ou embala o sono. A mãe é quem sustenta emocionalmente o caos inicial de existir. O bebê nasce sem fronteiras, e sem fronteiras claras entre ele e o mundo. Ele não sabe onde termina o seu corpo e começa a realidade. Tudo para ele é excesso. Sons, luz, fome, frio, calor, ausências, excessos. Se não há alguém que amortize isso, o mundo do bebê vira uma ameaça e não uma possibilidade. A função materna, portanto, é transformar o caos em um ambiente suficientemente bom, não perfeito, porque o perfeito ele é tirano, mas um ambiente bom o bastante para que o filhote, o bebê, comece a sentir: eu existo. E existir não dói tanto assim. Winnicott fala de um momento especial, quase sagrado, que ele chama de preocupação materna primária. Eu particularmente chamo isso do estado alterado de sensibilidade. A mãe entra numa espécie de sintonia fina com o bebê. Ela capta o choro antes do choro virar desespero. Ela lê o silêncio antes do silêncio virar abandono. Ela entende o corpo antes da palavra. Espiritualmente falando, isso é quase uma experiência mística. É um amor que se antecipa e que não espera ser chamado. Algo muito próximo da ideia bíblica e cristã de um Deus que nos ama primeiro. E aqui eu faço questão de bater num ponto que hoje está profundamente deturpado. Proteger não é controlar. A função materna não é blindar o filho da vida, mas é segurar o mundo enquanto o filho aprende a enfrentá-lo. Uma boa mãe não cria um castelo onde nada entra. Ela constrói uma ponte. Ela não impede o vento, mas ensina a atravessar a tempestade. Na cultura atual, eu vejo duas distorções. Mães que controlam demais, sufocando o desenvolvimento. Em segundo, mães que por exaustão ou ausência de suporte e rede de ajuda, se ausentam cedo demais da presença dos filhos. E nos dois casos, o resultado é o mesmo. Um sujeito inseguro ou dependente demais, ou defensivo demais. Quando essa função materna falha, não por maldade, mas por ausência de condições, o sujeito cresce com uma falha básica de confiança. Isso aparece depois em forma de ansiedade crônica, dificuldade de vínculo, medo de se entregar, necessidade constante de controle da situação, incapacidade de confiar em autoridades, em Deus, na vida, no amor. Porque quem não foi protegido no começo passa a vida tentando se proteger de tudo. É aí que entra a psicanálise, a espiritualidade e, em certos casos, a cura interior. Não para colocar a culpa nas mães, mas para entender as faltas, elaborar as feridas e reconstruir simbolicamente esse colo que faltou. Eu gosto sempre de lembrar que a função materna vai além da biologia. A função materna é também um arquétipo espiritual e simbólico. Ela está presente em Maria Santíssima, está presente em tantas figuras do feminino sagrado, como eu já ensinei para vocês, está presente até na própria igreja, que é vista como Mater et Magistra, mãe e mestra. A maternidade é uma arquitetura invisível da alma. Quem foi bem acolhido
cresce com, dentro de si mesmo, um lugar de repouso. Quem não foi bem acolhido, passa a vida procurando por este lugar de repouso. E talvez toda análise, toda a fé verdadeira, toda experiência espiritual profunda, seja, no fundo, uma tentativa de reconstruir este lugar. Um espaço onde o mundo não é ameaça, mas uma possibilidade.